Hoje eu quero apresentar para você esse lugar, a Igreja do Santo Sepulcro, uma das igrejas mais importantes de Jerusalém, que todo mundo deve visitar, porque é uma mistura de história, uma mistura de cultura e de lendas também. Quer conhecer a Igreja do Santo Sepulcro? Então, viaje comigo. A Igreja do Santo Sepulcro é um dos marcos mais antigos da Jerusalém cristã e uma parada obrigatória para peregrinos e turistas que buscam aprender mais sobre a história desta fantástica cidade. Ela está localizada sobre um dos possíveis locais do sacrifício de Jesus, o Gólgota ou o Calvário, palavras que querem dizer lugar da caveira. Você não precisa nem entrar na igreja para começar a aprender das suas histórias. A igreja não pertence a nenhuma religião, ela pertence a 7 religiões diferentes. Vou passar aqui embaixo o nome delas para você poder saber. E elas se dividem em turnos, em espaços, em renda aqui dentro. E para que teve muita confusão aqui já nessa igreja, teve muita briga. E para evitar que isso acontecesse, no século XVIII, se não me engano, ou XIX, foi estabelecido o status quo. Ou seja, foi dividida a igreja entre essas 7 denominações e tudo que estava naquele lugar não deveria ser mais movido. E existe lá em cima uma escada que foi usada por um pedreiro e esquecida ali. E como na época do status quo essa escada estava lá, ela continuou lá. Existem muitas histórias de que essa escada já foi removida, já foi levada para uma janela para outra, mas ela sempre volta para o mesmo lugar. É uma escada de cedro do Líbano, muito antiga, talvez ela já tenha até sido substituída, mas é importante que, pela regra da igreja, ninguém pode tirar aquela escada de lá. Pessoal, recado importante para vocês. Quando você viaja, você está sossegado? Consegue relaxar a tua cabeça, curtir a paisagem, sem pensar nos seus negócios que estão aqui no Brasil? Se sim, parabéns, você está no caminho certo. Agora, se não, ou se você ficou naquela, depende, olha, aqui vai minha dica. Fale com o Jorginho da HB Realiza, gente, um grande parceiro da Gold Trip do Viaje Comigo. E você já sabe que nós só indicamos pessoas que a gente confia. A HB Realiza é uma empresa com mais de 45 anos de história, que atende empresas de todo o Brasil, independente do porte. Pode ser pequena, média, grande. Ele tem a solução para o seu negócio, tá certo? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e fale com o Jorginho. Eu garanto para você, sua próxima viagem com a HB Realiza cuidando de tudo vai ser muito mais sossegada. E para organizar sua viagem, você já sabe, né? Só falar com a Gold Trip com Viagem Comigo. Fôlego, vou falar com o Jorge. Antes de entrar na igreja também, é importante você conhecer esse lugarzinho. A porta da igreja está ali e aqui tem uma portinha bem pequena. Essa portinha, ela dá acesso à parte etíope da igreja. Então aqui dentro tem 2 capelas e lá em cima ela dá acesso ao telhado da igreja. E lá em cima fica o mosteiro dos padres etíopes. Um lugar bem interessante, bem simples, onde os padres dormem e depois eles oferecem suas preces nessas 2 capelinhas. Vale a pena você entrar aqui antes de entrar na Igreja do Santo Sepulcro.
Esse quadro aqui representa a vinda da rainha de Sabá, que era da Etiópia, para se consultar com o rei Salomão. Diz a lenda de que ela teve um filho do rei Salomão. E esse filho se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Estão escutando? É o chamado para oração, mas não do padre, do mulá muçulmano, porque tem uma mesquita bem na frente da igreja. E 5 vezes por dia ele chama os muçulmanos para oração. Aqui na entrada você vê as portas antigas aqui na frente. E essas portas são muito importantes porque elas não são abertas por qualquer pessoa. Elas são abertas por uma família árabe encarregada há pelo menos 8 séculos de abrir e fechar a igreja. Por que ela é encarregada? Para que não houvesse briga entre as diversas denominações cristãs. Ah, eu fico com a chave, não, você fica, agora é minha vez, não. Então eles deram a chave na mão de uma família muçulmana e falaram, vocês são responsáveis pela chave. E agora, e até hoje, de pai para filho, é passada essa responsabilidade. Ainda na porta da igreja eu quero mostrar 2 coisas para vocês. Todo lugarzinho serve, ó, para fazer suas orações, para deixar as orações. Tem aqui inscrições bem antigas, inclusive do tempo dos cruzados. Tá vendo? Olha aqui, ó. A igreja do Santo Sepulcro foi construída aproveitando o desnível do terreno, que antes ficava fora dos muros da cidade, à beira do caminho. Sua base rochosa está dividida em 3 níveis. A parte alta, onde seria o lugar de crucifixão. A parte baixa, onde o corpo de Jesus teria sido sepultado. E o nível mais profundo, onde havia uma antiga pedreira. Em muitos lugares da igreja você consegue ver a pedra original que compõe essa montanha. Olha aqui. Essa parte fica bem embaixo do altar onde as pessoas homenageiam Jesus por ser o lugar onde ele foi crucificado. A igreja foi inaugurada no ano 335, a mando do imperador Constantino, e ao longo de 1700 anos passou por ataques, demolições, incêndios e várias reconstruções. Hoje, ela é um labirinto de capelas, altares, túmulos e é visitada por milhares de pessoas de todas as religiões e turistas de todo o mundo. A igreja do Santo Sepulcro passou por várias fases. Ela foi destruída, reconstruída, queimada, reformada. Então você encontra elementos arquitetônicos de várias épocas. Como aqui nesse cantinho, olha, você vê uma rocha, vê uma construção em pedra bem antiga, vê as colunas mais modernas e o piso da época dos cruzados. Então é uma miscelânea de coisa. Pega um livrinho, dá uma lidinha antes para saber o que é cada lugar. Você vai adorar esse mix de épocas que tem aqui. Tantos pés já passaram aqui que os degraus até se desgastaram. Olha. Essa capela na parte superior seria o lugar onde Jesus foi despido de suas vestes, foi crucificado, como nessa figura aqui, e depois foi pregado, foi levantado na cruz onde morreu. Segundo a tradição, esse lugar embaixo do altar, esse buraco que existe embaixo do altar, é onde Jesus teria sido crucificado, onde estaria a cruz de Jesus. Por isso as pessoas se ajoelham ali
e fazem suas orações para homenagear o sacrifício de Jesus. Essa parte da igreja pertence à Igreja Ortodoxa Russa, a outra parte lá atrás, a Igreja Ortodoxa Grega, e cada pedacinho da igreja para um lugar diferente. Olha ali a parte de baixo, está vendo aquela pedra? Aquela pedra é considerada a pedra onde Jesus foi lavado antes de ser sepultado. Então as pessoas vão ali, fazem suas orações, esfregam seus documentos, sua bolsa, na esperança que elas sejam abençoadas. Ela fica bem na entrada da igreja, tá vendo? E é o primeiro lugar que as pessoas visitam. Seria a parte baixa da igreja de Santo Sepulcro. Olha que quadro maravilhoso! Jesus sendo descido da cruz, Jesus sendo lavado, Jesus sendo preparado para ser enterrado. Essa fila aqui é para conhecer os lugares mais importantes e sagrados da igreja. Essa pequena capela, que segundo a tradição é o lugar onde Jesus foi enterrado. Então aqui dentro, lá no fundo, os arqueólogos descobriram uma cripta, um túmulo do primeiro século que condiz com a época que Jesus morreu. E desde então foi agregado pequenas capelas, construções, até chegar nesse lugar, olha, enorme, gigantesco, lindo. Olha, para aqueles que não querem esperar a fila para entrar, pode vir nessa capela que fica atrás da outra capela e que marca também o lugar onde é a tumba de Jesus. É uma oração express, assim, mais rapidinho. E bem em frente à tumba de Jesus tem uma outra igreja lindíssima ali dentro, vamos conhecer. Esse lugar chamado Católico está situado exatamente no coração do complexo. Ele funciona como o principal espaço litúrgico da Igreja Ortodoxa Grega, que é a comunidade com maior autoridade dentro do Santo Sepulcro. Onde nós vamos entrar aqui é uma tumba do primeiro século. Ninguém sabe a quem pertenceu, mas é uma tumba semelhante àquela que tem lá onde Jesus foi enterrado. Só que essa aqui está aberta e muitos atribuem a tumba a José de Arimateia, mas isso é só uma lenda, né? Tanto essa tumba aqui como a tumba ali, onde dizem que Jesus foi enterrado, elas já estão modificadas com paredes.
Mas se você quiser ver uma tumba original mesmo, você tem que ir no Jardim da Tumba, que fica perto da Porta de Damasco. Ali é um outro lugar do suposto sepultamento de Jesus, mas a tumba lá está intocada, ela está da maneira original, inclusive com aquela pedra redonda que era usada para fechar e abrir a tumba. Vale a pena conhecer também esse outro lugar. Uma dica para quem quer conhecer a igreja do Santo Sepulcro: venha depois das 5, porque a maioria dos grupos já encerraram. Então a igreja, olha, fica bem mais vazia, dá para você curtir, aproveitar e conhecer cada cantinho. Todo esse barulho para o padre sair da igreja. Imagina quanto barulho ele faz para entrar. A última parte que visitaremos dessa igreja é a mais antiga, onde ficava uma antiga pedreira de Jerusalém. Olha que detalhe impressionante. Todas essas cruzes foram feitas na época dos cruzados, há cerca de 900 a 1000 anos atrás. Em uma das plataformas da antiga pedreira foi construída a Capela de Santa Helena, em homenagem à mãe do imperador Constantino. Ela foi feita pelos cruzados no século XII e é administrada hoje pela Igreja Apostólica Armênia, que a chama de Capela de São Gregório, ou Iluminador. Ao lado dessa capela foi encontrado o desenho de um antigo barco, datado do século II, um verdadeiro tesouro arqueológico. Mas a visita não termina na Capela de Santa Helena. Tem mais coisa escondida aqui embaixo, ó. Bem abaixo da onde supostamente está o Calvário, eles descobriram esse manto de pedra que já foi usado como pedreira e depois como cisterna, aonde se guardava a água. Isso antes da construção da igreja do Santo Sepulcro. Gostou de conhecer a igreja do Santo Sepulcro? Então, vem aqui pessoalmente. Sabe como? Através da Gold Trip, agência de viagem especializada no Oriente Médio e Israel. Você pode vir em grupo, você pode vir numa viagem individual, você que escolhe. goldtrip.com.br. Aproveite e deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos e viaje comigo! Sempre que o Viaje Comigo vem aqui para Israel, o Grand Kurt Hotel é a nossa casa aqui em Jerusalém. O Viaje Comigo tá esperando você se inscrever no canal pro mundão conhecer. Se você preferir, pode clicar aqui ou na Gold Trip pra viajar para ali.